Boa noite, irmãos. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite, baixando as nossas cabeças e tendo algo por alguns instantes, em um momento de confissão individual de cada um de nós, e logo em seguida estarei assim orando ao nosso Deus. Santo Deus, soberano Pai, queremos, ó Deus, nesse instante, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, por nossas vidas, trazer, ó Deus, cada um de nós a este local para te adorar. Ó Deus, te pedimos e colocamos diante de ti por aqueles irmãos que não podem, por algum motivo, estar conosco. Que o Senhor esteja com eles também nesse instante, ó Deus, e abençoando, ó Deus. Queremos te suplicar que o Senhor nos conceda, ó Deus, a tua misericórdia para que possamos assim nos apresentarmos a ti para louvar e engrandecer o Senhor nesta noite, neste local. Pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou ler Salmo 53, em reverência à palavra de Deus. Eu peço que os irmãos coloquem de pé. Salmo 53, do 1 ao 5. Abram suas Bíblias. Salmo 53, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te cita. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Amém? Vamos agora, nesse instante, eu vou pedir ao nosso irmão Jairo, aqueles que puder, pode continuar de pé. Pedir ao nosso irmão Jairo para estar fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus pelo perdão que Ele nos concedeu. Oremos, nosso irmão Jairo.
Amém. Agora vamos recitar o tema. Vamos todos? Discernindo o tempo. Nossa missão vamos louvar o nosso Deus com o hino oficial, hino do cantor cristão, 176, Tempo de Ser Santo. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Se encontra em Salmo 138 e estaremos lendo o Salmo por completo e faremos a leitura da seguinte maneira, leitura alternada. Eu estarei iniciando e os irmãos, na igreja, toda a congregação vai responder, vai ler o verso par e eu vou estar lendo os versos ímpar, iniciando. E assim estaremos lendo todo o Salmo, são apenas de 8 versos. Não é o 119, né, irmão? Então vamos ler o Salmo 138. Estarei iniciando e os irmãos responderão em uma só voz com os versos pares. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia, tua verdade.
pois manifestaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. E dir-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Céus, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, eles os conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refaz a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Quem a mim concede, o Senhor levará a bom tempo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as tuas obras. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir com o louvor. O louvor teremos agora. Estaremos louvando ao nosso Deus com o hino do cantor cristão 403, Alegre. Estaremos louvando também com o hino 96 do cantor cristão Deslumbrante. Só
nosso irmão Alain. Nosso irmão Alain, que nesse instante seja, irmão, orando ao nosso Deus, numa palavra de intercessão, certo? Desde já, o irmão colocando diante de Deus o pregador nesta noite, né? Nós, devido a esse período que estamos passando, a gente reduziu os cânticos, né? Foi já mencionado pela manhã, mas para os irmãos não achar estranho também, nós estamos com a mesma programação na noite. E já vamos passar para a mensagem. Então, nesse instante, eu vou pedir ao nosso irmão Alain a estar orando, né, ao nosso Deus, intercedendo pela mensagem. Oremos. Amém. Obrigado, irmão. Agora eu convido o nosso irmão Adalto, vai estar trazendo a mensagem do nosso Deus nesta noite. Irmão, Deus abençoe. Boa noite. Como tivemos a aula à tarde, nosso pastor pedindo oração pela viagem, os preparativos, enfim. Não é sendo emotivo pelo dia, mas embora as demandas aí nessa etapa final de organizações, eu fazendo uma reflexão, de verdade, tenho muito débito e muita gratidão com esta igreja, em especial as pessoas da liderança. Wagner não está aqui, obviamente, por questões de trabalho, mas Theo, como Beatriz colocou na mensagem de manhã, Theo para mim é aquele irmão mais velho, que sempre dá aquele conselho para ponderar, para ir com mais calma, para pensar direito, e são aqueles conselhos que ajudam. Tony é aquele tipo de pessoa que você pode contar para tudo, não seja braçal, seja o que for, você pode contar aquele suporte necessário. Entre outros aí, Afonso está disputando com ele essa vaga aí, de quem serve mais, quem não é uma competição, brincadeiras à parte, mas muito prestativo, e do lado de cá tem sido uma bênção. Eu saí da Igreja Batista, chego lá em Casa Nova, até hoje eu oro para aquela igreja, tenho um carinho grande, mas no meu tempo de vida cristã, o que Deus fez na minha vida, aqui meu débito é incomparavelmente maior. Agradeço a Deus, agradeço pela oportunidade e continue orando por nós. Aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, infelizmente eu esqueci meu lenço, eu vou tentar me conter para fazer essa apresentação da palavra de Deus. Deus sabe do meu coração, eu não me vejo como pregador, mas Ele sabe mais ainda que eis-me aqui. Ele salvou para eu fazer a vontade dEle, e Ele capacitando é com Ele. Mas falar também um pouquinho de paternidade, não como alguém que chegou lá, alguém que tem
praticado como deveria. Temos muitas falhas, muitas negligências, mas eu quero olhar para a palavra de Deus. E aí pode ter algum filho que olha assim, não, essa mensagem hoje não é para mim. Já começa desafiando você agora. O que você tem contribuído no exercício da paternidade do seu pai, ou seja lá. Eu, por exemplo, aqui eu vejo, eu acho que só Gibson e eu, que eu me lembre, são pais de filhas únicas. Mas se você tem irmã, você tem uma parcela grande de contribuição no exercício da paternidade. Isso não é substituição, troca de responsabilidade, não é. É a família como ela é, todos contribuindo para o bem, para a edificação de todos. Se você é esposa, achou, disse, não, hoje a mensagem é para ele. Já desligou aí, já jogou em ponto morto. O desafio já começa hoje pela esposa. O que você tem contribuído? Você tem um papel extremamente indispensável. E aqui, fazendo a consideração, num contexto geral, tem as particularidades, nós sabemos disso. Mas mulheres têm algo indispensável. Eu até faço observações, vejo as pessoas, mundo dos negócios, termina um dia cansativo, ou uma celebração, o que faz? Vai para um ambiente super agradável e procura uma comida gostosa. Em casa, as esposas proporcionam isso. Aí eu sei que no final, quando eu sair daqui, a irmã Regiane vai falar, poxa, você fala sempre de comida, mas faz parte da nossa história, faz parte do ser humano. Então releva isso, só um exemplo, mas vocês têm um papel extremamente importante, que é no auxílio, que é no desempenho direto, e não só uma executora de tarefas, como eu disse, até nos anseios do homem em si, proporcionando algo de que o nosso próprio Deus faz isso. Ambientes agradáveis, comidas agradáveis. Deus preparou um Éden perfeito, preparou a terra prometida e, por fim, promete uns céus, um lugar excelente, divinamente preparado para nós nos relacionarmos. Sem mais delongas, convido a colocarem de pé. Leremos Jó. Ali está excelentemente certo o texto de 1 a 5 para a mensagem. Porém, eu gostaria de ler o capítulo 1 todo. Gostaria de ler o capítulo 1 todo, certo? Assim nos diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos parar até aqui. Eu acho que para administrar o tempo melhor, podemos assentar. Vamos pensar um pouquinho aí na paternidade. Apesar dos seus ataques à família, apesar das suas distorções, a paternidade em si, ela permanece uma linha, aquele cuidado, aquela proteção, aquele zelo pela família que vai além de uma provisão. E certa vez, baseado, isso aqui é literalmente fatos reais, foi me contado que num julgamento de um jovem, a advogada do réu pediu ao juiz para que escutasse a mãe. O juiz insistiu que não precisava, provavelmente por haverem provas o suficiente contra aquele condenado, aquele réu. E mais advogado insistiu, e ele disse: deixa essa mentirosa entrar. Deixa essa mentirosa entrar. Causou espanto nas pessoas, mas ele falou: de todos os anos de exercício no ofício, na prática ali da lei, só um pai, uma vez, quebrou essa regra, onde o pai afirmou: meu filho é culpado, pratique a justiça. E isso foi algo fora da curva, algo, uma exceção. E é exemplo do caso anterior, onde o advogado insistia e ele disse: deixa essa mentirosa entrar. A mãe advogou a favor do filho, apesar dele ser culpado. E Jó, olhando para esse texto, um relato da vida dele, de um episódio, do contexto de sua vida, o cenário no qual ele estava inserido, nós temos um relato também de algo que acontece nas regiões celestiais, algo que Sara certa vez fez uma pergunta extremamente elaborada, onde, nossa, mas Satanás na presença de Deus, essa pergunta é muito bem elaborada, mas nós temos uma descrição do contexto da vida de Jó, um pequeno contexto, e o cenário daquilo que acontece no céu. O objetivo aqui não é uma autobiografia de Jó, o objetivo aqui não é esse pai perfeito, fora da curva, mas uma descrição daquilo que Jó estava ali a enfrentar. E eu quero falar aqui da paternidade. Eu quero falar aqui da paternidade não com o olhar de perfeição. O modelo perfeito é Jesus Cristo. Mas o olhar de alguém que nós podemos observar a sua vida e aprender com ela. Ele fala de uma família de um certo número, 10 filhos, uma boa quantidade, tem essa descrição, tem descrição dos seus pertences, tem descrição dos seus servos e tem uma classificação, o maior de todos. Porém, a descrição do caráter de Jó, homem íntegro e reto, e temente a Deus, que se desvia do mal, se olharmos pelo versículo 8, porque ainda o Senhor, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma afirmação, uma reiteração vinda do próprio Deus.
olhando para a vida de Jó, pensando nos dias dos pais, pensando em tudo aquilo que nós podemos imaginar e tentar aprender com as Escrituras. Vamos lá. Algo simples. A vida de Jó ensina lições de uma paternidade que agrada a Deus. Apesar de não ser o texto sobre pai, nas Escrituras temos muitos outros falando da paternidade, apesar de ter o objetivo de nos contextualizar com o seu personagem, a vida de Jó ensina lições de uma paternidade que agrada a Deus. Eu vou só inverter um pouquinho a ordem por uma questão de prioridade. Eu gostaria que alguém, por favor, lesse o versículo 5. E onde nós vamos olhar quais são as lições. Que lições são essas? Por que nós podemos aprender através dessa paternidade? Alguém, por favor, versículo 5. Primeiro, olhe o exercício de um sacerdócio familiar. Olhem para isso. Eu não quero ser indiferente, eu não quero ser frio, eu não quero ser negligente. Cada um tem as suas particularidades para exercer a paternidade. Mas nós temos aqui um homem, em uma época muito antiga, muito distante, que prosperou, que cresceu na vida. Ele era simplesmente o maior de todos. E hoje, pensando em negócios, em crescimento, se tem algo que é uma preocupação, é a marca de toda grande empresa, ou pelo menos deve ser uma preocupação, é criar um plano sucessório. Quem vai continuar daqui em diante? Caso o seu presidente venha a falecer, quem vai continuar daqui em diante? É uma preocupação. As empresas precisam dessa resposta. Os bancos de financiamento precisam dessa resposta. Olha, amanhã ou depois pode acontecer uma catástrofe, pode acontecer algo e, enfim, venha a ter problemas. Pensam-se tanto em quem está na frente presidindo, seja uma companhia, uma empresa ou uma nação, é tanto que nós sabemos as regras de segurança. Presidente e vice não viajam juntos no mesmo avião, já prevendo acontecer aí algo que cause danos, impacte essa empresa ou essa nação. E Jó poderia até treinar seus filhos, ele tinha lá 7 cartas na manga, ele poderia treinar, o texto não fala isso. Porém, o texto ressalta, descreve uma preocupação de Jó. Olhem bem para o que foi lido. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Aí lembra o ditado nos nossos avós? Deus ajuda quem cedo... Hein? Quem cedo madruga. Então Jó era um homem rico e com certeza ele madrugava. Principalmente porque naquela época não temos energia elétrica. Então tinha que aproveitar a energia do sol, a iluminação do sol. E ele poderia levantar cedo e trabalhar todo dia, mas o texto nos revela que a preocupação de manhã cedo dele era interceder pelos seus filhos, sacrificar pelos seus filhos. Há comentários que dizem que essas festas dele poderiam ter, e poderiam até terem práticas que não agradassem a Deus,
E é tanto que no final ele fazia esse sacrifício. Há comentários a respeito disso, como também há questões que rebatem. Entre a dúvida, eu me atenho ao que é claro. Um cabeça de uma família, um líder de um lar, praticando o sacerdócio. E o que é que ele estava mais preocupado? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó está preocupado não com a aparência dos seus filhos, não com o externo dos seus filhos, não com a continuidade da sua riqueza, mas com a condição do coração dos seus filhos. Repito, não quero ser negligente com as particularidades dos pais. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que passar fora, muito tempo fora. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu não quero ser negligente. Mas eu não quero entrar numa discussão sem fim. Imagine aí, piloto de avião. Eu acho que aqui não tem nenhum e não é nenhuma crítica. Mas eu não levo meus filhos à igreja, eu não estou constantemente na igreja por conta das minhas constantes viagens. Entendo. A título de imaginação, entendo. Mas, e essa companhia sua? Você já pensou em procurar outro emprego? Você acha que é assim, que é na esquina? Novamente, não quero ser negligente. Mas se essa companhia começasse a atrasar os seus salários, ou como essa semana que passou, já tivemos o primeiro voo 100% monitorado, sem um piloto lá na cabine. Decolou com passageiros e aterrissou sem piloto. Você prevendo a extinção do seu emprego, você começaria a se preocupar, a procurar um outro meio? Com certeza sim. E você prevendo uma deteriorização, um definhar, um afastamento de Deus dos seus filhos, você não se preocuparia, você já não começaria a tomar medidas? Sendo bem claro e fazendo uma distinção, você é responsável pelos seus atos? Sim. O povo de Israel em Ezequiel começou a usar isso como esquiva, como o popular agora, uma estaca de escora, para se encostar. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Eu sinto isso com umbu verde, você sente no dente isso. Então, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Então, olha, meus pais fizeram algo lá no passado e hoje eu estou pagando as consequências. E Deus disse, olha, não vá por esse caminho, vocês são os responsáveis. Então quer dizer que não tem ligação? Também não é isso. Como pai, você deve se preocupar em uma coisa, você e eu não somos responsáveis pelo nascer de novo dos nossos filhos. Como pais, nós não somos responsáveis pelo nascer de novo dos nossos filhos, isso é Deus em sua graça. Agora você e eu como pais somos responsáveis pela consciência deles, que tem um Criador e um dia eles vão estar diante desse Criador, prestando contas. Isso é fato. Eles foram criados por um Deus e um dia todos nós estaremos diante dele. A nossa oração, a nossa prece todos os dias é que a misericórdia de Deus alcance os nossos filhos. Sim. Essa é a nossa prece. Mas se essa misericórdia não regenerá-los, a consciência de que um dia estarão diante de Deus, a consciência de que eles têm um Criador, de que seus semelhantes estão sob suas responsabilidades e ações, devem estar no coração deles. E isso sim é a nossa responsabilidade. Não é estranho ver, tem vídeos na internet, o filho caindo, um pai se joga, a mãe se joga, tenta salvar, pega no braço, faz malabarismo, acrobacia, faz tudo para salvar o filho. Eu vi de um pitbull esse mês, eu acho, teve um irmãozinho que salvou a irmãzinha, foi lá diante de um pitbull e tudo mais. Atitudes
como estas são extremamente necessárias. É de líder, é de homem, é aquele que protege. Que Deus levante mais pessoas assim. Mas um pai cristão, a paternidade que agrada a Deus, ela é muito aquém. Ela se preocupa com o estado do coração dos filhos. O estado do coração dos filhos. Jó, pela misericórdia divina, meus irmãos, ele está preocupado com o coração dos filhos. É fácil manipular até certo ponto o comportamento. É fácil manipular até certo ponto o comportamento. Você entra na jogada com a criança. Faz isso que eu te dou aquilo. Faz isso que eu te dou aquilo. Até o dia que ela vai descobrir que desobedecer a você vai ter um retorno maior do que você está oferecendo. Ou até ela descobrir que é frustrante ter tudo aquilo que se sonhou, porque não sacia. É do ser humano, não está saciado, a menos que se volte para Deus. Mas você vai lá, você faz manobras com medo. Colocar o medo, faz manobras. Mas você só muda comportamento. O íntimo, o coração deles é uma prioridade do pai que quer exercer essa paternidade que agrada a Deus. Olhando para aqui, olhando para esse texto, meus irmãos, a nossa responsabilidade é individual, mas nós estamos ligados aos nossos filhos, nós exercemos influência sobre eles. Nós estamos preocupados com o que na vida dos nossos filhos? Se alguém perguntar ao filho teu, o que teu pai mais se preocupa? O que ele vai ouvir? O seu filho, sua filha tem essa consciência. O que ele vai ouvir? O que ele vai ouvir? Então a mensagem é para os pais. Mulheres, o que eu tenho contribuído para o exercício do sacerdócio? O que eu tenho contribuído? Você tem sido uma torre de sustentação, uma base firme, ou um empecilho tem dificultado? Em quê? Não tenho filho, eu sou irmão. Você também tem sido empecilho? A responsabilidade é do pai. Você tem tentado substituir seu pai? Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Mas você tem procurado assisti-lo? Porque provavelmente, e muito certamente, logo mais vai ser você no exercício da paternidade. Como você tem se preocupado com esse sacerdócio de pai? Como você tem se preocupado? Não é que nós usamos fora de contexto. Oséias 4 e 6. O meu povo tem ido ao cativeiro, tem sido levado para o cativeiro, porque falta-lhe conhecimento. O versículo é isso mesmo. A nossa falta pode ser em não observar o contexto, porque o contexto ali é uma repreenda, é uma admoestação, uma correção aos sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar o povo a respeito de Deus. E o sacerdócio é isso, aquele que apresenta o homem a Deus e Deus ao homem. Era essa uma das funções do sacerdote ali no templo. Tinha muitas outras, organizar, chamar para oferta, mas enfim, a principal era apresentar o homem a Deus e Deus ao homem. Ele ficava nesse intermédio aqui. E pensando além das nossas famílias, é isso que Jó faz no capítulo final. Ele repete esse sacerdócio. Deus o chama,
E diz o quê? Seus amigos não falaram de mim o que era reto. Vai lá e traz sacrifício, e Jó orará por você. Ele começa em casa, ele se preocupa em casa. Deus, por seus propósitos maiores, ilustra isso e traz para nós, mas ele pratica isso com seus amigos. Jó pratica a intercessão, intercede por seus amigos a Deus. Isso faz parte do sacerdócio. Quais são as suas preocupações? Quais são os seus alvos para os seus filhos? E é comum eu ouvir: olha, meu filho vai fazer faculdade, vai fazer isso, aquilo, tem uma trajetória excelente, e não é mal fazer planos. Só que não conta o dia que eles estarão perante Deus. E nesse dia você não vai poder assisti-los. Você não vai poder nem salvar sua própria pele, caso esteja diante do tribunal, caso não esteja diante do tribunal de Cristo, e sim diante do trono branco. Continuando, por favor, versículo 3. Alguém leia para mim, por favor. 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Grato, meu irmão. Pegando aí a sequência, a prática da mordomia pelo uso das dádivas. Observe aqui, Satanás faz um desafio. Senhor, faz o seguinte, tira o que ele tem. A vida dele, cristã, é baseada nos interesses. Toma lá, dá cá. O Senhor abençoa, ele te bendiz. Se o Senhor tirar, ele te maldiz. É troca, jogo de interesses. É por isso que Jó continua até hoje. E à medida que vai sendo retirado, nós sabemos da história, ele se propõe a não blasfemar de Deus. A Bible Project tem uns documentários legais, e lá diz que Satanás, traduzindo do grego, não é um nome próprio, mas um título: aquele que acusa. Satanás não, é um título, aquele que acusa, se fosse traduzir. E é uma acusação. Senhor, ele só te serve, ele é um interesseiro, ele é um mesquinho, ele tem razões de sobra. Faça um teste. Satanás, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O texto revela que ele está lá rodeando a terra. Diferente de Deus, que sua presença pode estar em todo lugar a todo tempo. Mas ele está rodeando. E nesse rodear, ele com certeza já observou muito do ser humano: Deus tirar e blasfemar. Mas Jó, pela graça de Deus, ele não tem esse apego. Ele não tem essa idolatria material. E isso nos é revelado. Seus filhos já tinham morrido. O que isso tem a ver com a paternidade? Alguém pode perguntar. Depois que Deus tirou tudo, os filhos não viram como o pai se comportou. Verdade. Mas o testemunho da vida de Jó
no decorrer da história, permanece. Se você pegar Jó capítulo 32, ele vai falar de belíssimas práticas. Olha, se eu faltei com meu servo, que Deus me julgue. Se eu não assisti ao órfão, que aconteça algo a mim. Se eu cobicei a mulher do meu próximo, se eu deixei de amparar a viúva, era alguém que estava assistindo as pessoas, procurando suprir as pessoas à sua volta. Isso, sim, é um testemunho, e o qual ele proferiu diante dos seus amigos. Se Jó estivesse mentindo, seus amigos poderiam acusá-lo, fulano, beltrano, cicrano, e alguém diante de 3 acusadores não seria muito inteligente se valer de uma mentira. Mas Jó estava lá, lidando com todos os seus bens. E tem um versículo que me causa calafrios. Ainda nesse capítulo 32, ele fala que se meu coração se alegrou, se apegou ao bem material mais do que a Deus, parafraseando, se minha alegria, se o meu descanso repousou nos bens materiais. Para esse mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, pais, o desafio de tirar os olhos das riquezas e voltar-se para Deus, e voltar-se o uso dessas riquezas, desses recursos, para o próximo, é grande. E aquele pai que diz, não tenho nem para mim, quanto mais para fazer isso. Meus irmãos, talvez o seu desafio seja levar seus filhos a compartilharem o pouco que você tem, ou talvez o seu desafio seja levar a sua família a esperar em Deus e não nas bens materiais. Eu repito, não quero ser insensível, não quero ser negligente, não quero ser tolo, mas é fácil demais. Por vezes, eu já escutei, não, mas pega o dinheiro lá no cofrinho, faz isso. Dela, pega o dinheiro lá no cofrinho, faz isso, pega aquilo. Sabe que tem aquele recurso, vai lá e conta. Vai lá e faz uso daquilo. E para que você tem aquele recurso? Para que Deus deu? E aí muitas vezes ouvimos depoimentos de pai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sério, foi você? Sério que você quer que seu filho se volte para Deus, onde você fez tudo? É sério que você quer que você tenha um filho que se incline a Deus, onde a conversa gira em torno de bens materiais? Ou seja, pela abundância ou pela ausência? É sério? Seus amigos, os amigos de Jó, o pastor Roque certa vez falou que Jó foi um homem extremamente sábio. E os amigos de Jó, enquanto estavam em silêncio, estavam nesse mesmo patamar de serem homens mais sábios daquele Oriente. Mas no momento que eles decidem falar e não estar ali em silêncio, eles perderam essa oportunidade. Mas os amigos de Jó tentaram falar, e não se torna menor o erro, mas tentaram falar a respeito de Deus. Qual o tipo de amizade que seu filho vê em você? Olha, papai procura amigos que conhecem a Deus. Papai procura amigos, papai e mamãe, as amigas de mamãe, os amigos de papai são pessoas que conhecem a Deus. Ou pelo menos quando papai e mamãe não estão com as pessoas da igreja, as conversas falam de Deus, falam de Jesus, falam da Bíblia. Isso é interessante. A Bíblia é uma marca de papai. A Bíblia é uma marca de mamãe. As conversas, os interesses, as preocupações. É isso?
É isso que seu filho pode tecer de característica? É isso? Jó, no seu depoimento, capítulo 32, ressalta como ele lidava com as suas riquezas e posses. Como ele lidava com isso. Seus filhos têm essa sensibilidade? Você tem essa preocupação? Como meu filho vai lidar? Não, eu tenho uma preocupação sim, eu ensino meu filho a guardar, todo mês guardar. É isso? É essa a sua preocupação? Qual deve ser o alvo de uma paternidade que agrada a Deus? Por último, eu vou pedir que alguém novamente leia o versículo 5, por favor. Decorrido o turno de dias de seu banquete, Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Grato, meu irmão. Pega a última parte do versículo. Assim fazia Jó continuamente. Agora, Jó, pela perseverança nas práticas que agradam a Deus. Jó não fazia esporadicamente, não fazia um dia assim, não, eita, me esqueci, eita, passou. Observe o que o texto fala, em turnos, decorrido o turno, cada um por sua vez, era algo que acontecia ali. Terminava essas festas, Jó se preocupava em sacrificar. O estado do coração perante Deus. E isso foi uma prática na vida de Jó. E pensando na paternidade, e pensando em tudo isso, Jó não é um exemplo de perfeição. O exemplo de perfeição é Jesus Cristo. Jó não é exemplo de pessoa perfeita, Jesus Cristo é. Se nós olharmos, Jó disse: maldito seja o dia que eu nasci, obscureça o dia que eu nasci, certo? E se formos olhar, o próprio Deus o defende no capítulo 42 com uma afirmação: Jó falou coisas retas a meu respeito, lá no 42:7, e ele repete isso no 42:9. Vocês não falaram o que é reto ao meu respeito. A integridade de Jó, a sua conduta, o seu discurso aprovado por Deus foi aquilo que Jó falou a respeito de Deus. Se Deus o defendeu, não sou eu que vou acusá-lo. Já tenho pecado demais, não vou levar isso. Mas Deus defendeu aquilo que Jó falou a respeito dele. Jó não é um homem perfeito, mas nós vemos Jó em práticas, em constâncias, em repetições naquilo que agrada a Deus. E imagine Jó naquela época onde não tinha Bíblia. Jó naquela época não tinha nem os 10 mandamentos. Jó naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, nem de longe. Mas não é que Jó é a pessoa perfeita, mas Deus, por sua graça, como sempre foi, na sua revelação, chegou-se a Jó o entendimento de que as questões estavam ligadas ao coração, o entendimento de que Deus é santo, o entendimento que Deus é ofendido, não somente pelas práticas, mas no íntimo,
E Jó se apega nessa constância de repetir, de repetir, de repetir e repetir. E isso para nós, pais, é cansativo. Quantas vezes eu já falei com você, menino? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Quantas? Quantas vezes? Jó não é exemplo de perfeição. Não é. Mas é um entendimento de se apegar àquilo que Deus nos dá e repetir. A paternidade, ela vai ser pela prática e repetição. A criança vai ver com exemplo e vai repetir. Ela vai se inspirar, ela vai entender errado algumas vezes. Você vai ter que explicar, vai explicar de novo, vai aplicar de novo, vai voltar, vai e vai vir. É a repetição, é a repetição. Mas eu já falei 10.000 vezes. Eu me pego nas minhas lutas. Tem hora que criança parece que vê esse mundo com duas missões: desafiar a morte e testar sua paciência. E aí você termina sendo reprovado nas duas. Que o menino apronta de tudo, você menos espera, é faca, é isso, é aquilo. Menino, criança é incrível. Você fecha os olhos aqui, faz silêncio, pode ligar o alerta. Alguma arte vai surgir. Menino, criança é impressionante. Não o que é pecado, mas são coisas típicas da idade. Típicas. Eu, não com deboche, mas rindo, um dos vídeos hoje de manhã de verdade, não com deboche, mas achando engraçado, Adriel do sofá de um lado para o outro, brincando de um lado para o outro, falando com a maior felicidade do pai e de um lado para o outro. Criança é isso. Criança cheia de energia, corre de um lado, corre para o outro. Isso é criança. Só que nós, cansados das nossas lutas, queremos que ela tenha um botãozinho e desliga. E quando isso não acontece, quando o nosso reino de descanso é invadido, gritamos, ofendemos, ameaçamos, falhamos, pecamos. Mas quais são as práticas que nossos filhos veem em nós? Perdão, filho. Perdão, eu pequei. Papai fez isso errado. A criança que cresce nesse ambiente de confissão, de entrega, é diferente. A igreja, a gente não se preocupa tanto com isso, mas a igreja é esse ambiente, não de cinismo, mas da constante prática de confissão e arrependimento. Porque nós somos negligentes, nós somos inclinados para o mal. É isso que nós somos. Mas Deus, por sua misericórdia e graça, atua nas nossas vidas. Essa constância, essa repetição, é uma marca no seu lar? Confissão, arrependimento e abandono? É uma preocupação constante, é aquilo que ela vê? Para concluir esse ponto, para não ser indiferente com os pais nas suas devidas correrias, como eu também tenho as minhas, não falo de fora. Às vezes a gente usa mais para as mulheres, né? Mas é interessante. Em Lucas 10, 38, nós temos aquele episódio de Marta e Maria. Ela ali preocupada com um monte de coisas, correndo para um lado e para o outro, e Jesus Cristo ressalta, elogia e esclarece. Ela fez escolha. Ela fez escolha.
E isso, nós homens somos desafiados a fazermos escolhas no dia de hoje. E sermos homens e arcarmos com essas escolhas. E isso não quer dizer que as escolhas vão ser as mais certas. Às vezes o mercado, o que está dando dinheiro hoje é pepino, você tem a ideia de que acha que morango vai dar dinheiro e você investe em morango. E vai dar errado. E você vai escolher alguma coisa errada, a mulher vai dizer, olha, eu vou fazer um bolo, compre os materiais, e você vai esquecer o principal, a farinha de trigo. Mas não é desse tipo de falha que eu estou dizendo. São falhas as nossas inclinações, sim. Mas qual tipo de escolha dentro do lar, como Jesus Cristo viu? Qual tipo de escolha? São aquelas que priorizam, que prezam pelo que é espiritual? As práticas são elas. E eu não quero advogar preguiça, eu não quero desleixo, nada, não é isso. Mas às vezes você pode chegar em um ambiente e ver algumas coisas fora do lugar, ver algo desalinhado, está lá, é notório. Mas procure como Deus, olhe o coração, olhe a sensibilidade da criança, olhe para isso, olhe para isso. Convido todos a se colocarem de pé. Todos. Eu vou ler a proposição, eu vou pedir que cada um repita os pontos, todos juntos, aliás, todos juntos repetiremos os pontos. Leio proposição, congregação, repete os pontos. A vida de Jó ensina lições de uma paternidade que agrada a Deus. Qual é o primeiro ponto? Essa foi uma prioridade, uma preocupação na vida de Jó. O segundo, era alguém que testemunhava para a vida dos seus filhos o cuidado com os outros e não uma idolatria àquilo que Deus tinha dado. E por último, repetição, insistência, perseverança. Eu encerro com um versículo de 1 Reis 3:14, onde Deus falando para Salomão, ali no seu reinado, aqueles desafios que ele teria. Nós podemos acusar Davi de muitas coisas, de roubo, mentiras, frouxidão em alguns momentos, várias coisas, várias. Mas se tem uma coisa que nenhum de nós e ninguém pode acusar Davi, ele era um homem que buscava a Deus. Isso ninguém pode tirar essa marca de Davi. Era um homem que buscava a Deus. E na nossa paternidade vão ter muitas falhas, mas muitas. De vestir roupa errada, há muitas outras. Mas aqui, Deus não vai buscar pais perfeitos, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mas vai buscar pais, mulheres que ajudem, filhos que colaborem a uma paternidade que busca agradar a Deus todos os dias, pela perseverança. Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, Tu és o Pai perfeito, e não como desânimo, não como desleixo, não como desculpa, mas o Senhor sabe que somos falhos, o Senhor nos dá a Tua palavra, o Senhor nos concede o Espírito Santo, o Senhor nos dá outros irmãos, escritores, livros, tantos recursos, ó Pai, no exercício da paternidade. Obrigado. Ajude-nos a zelarmos por lares que agradem a Ti. E, honestamente, Pai, suplicamos a bênção da Tua salvação em cada lar
das famílias dessa igreja. Suplicamos, ó Pai, a bênção da salvação. Mas, se não lhe aprouver, dá corações sensíveis, inclinados a Ti como Criador, e que eles lembrem-se e vivam pensando no dia em que estarão perante Ti. Suplico por cada pai, ó Deus, que o Senhor tem chamado ao desafio, que o Senhor conceda graça e misericórdia, como o Senhor já tem feito, e que o Teu nome seja exaltado. Assim bendizemos e esperamos no Teu Filho. Amém. Podemos assentar. Obrigado, irmão Adalto, pela palavra pregada nesta noite, pelo desafio que foi lançado a cada um de nós que somos pais. Confesso que até me encheram a bola antes, mas depois da mensagem ela esvaziou. Vi que eu estou longe, viu? Mas assim, eu quero agradecer as minhas filhas pela homenagem que fizeram pela manhã. Também agradecer o irmão Adalto pelo comentário feito a respeito de nossa união. E também dizer aos irmãos que nós temos aprendido muito, porque, é como eu falei, a gente acha que mas nós estamos ainda muito aquém, mas estamos buscando, e é maravilhoso quando a gente pode enxergar, ver na prática, irmãos se dedicando, outros agradecendo por coisas que você até às vezes nem imagina, né, ter sido algo na vida do irmão, participado ali, ter influenciado. Então, eu quero dizer aos irmãos que esse tempo todo que estive aqui junto com a maioria, não vou dizer a maioria porque aqui tem poucos que chegaram depois, mas com todos que estão aqui, e tem sido muito gratificante para mim, muitas coisas, né, que também a gente aprendeu aqui, eu em especial estou falando com vocês. E assim, é lógico que temos muitas imperfeições. E eu queria compartilhar algo que aconteceu ontem, assim, rápido, mas sem tomar muito tempo, nós temos um tempo limitado, mas é algo que tem algo assim especial, né? Eu diria que nós temos um irmão jovem, né? Jovem, mas dentro de toda a limitação dele, todo que ele acha, Deus tem usado, né? E assim, a gente tem também aprendido com ele. Quero compartilhar, ele não está aqui hoje, né? Mas é o nosso irmão José. Ontem, ele não está sabendo disso. Ontem a gente chegou, eu e Tony, mas eu quero dizer aos irmãos que ele não está. Chegamos meu irmão Tony e ele perguntou-se como era que nada do nosso tempo. Começamos a conversar, mas antes de conversar, ele fez algo marcante para a minha vida. Ele disse: irmãos, estão muito vexados? O Tony deu uma olhadinha para mim, a gente abriu um sorrisozinho, né? Não, irmão, não. Então vamos entrar e vamos orar. Entendeu? Então, a gente entrou e ele orou, certo? Irmãos, foi algo maravilhoso, sabe?
quero compartilhar com os irmãos. Para mim, ele expressar, entendeu? Toda gratidão a Deus por ter colocado aqui, por Deus ter transformado a vida dele, né? Colocou as dificuldades e tudo. E a gente com isso, naturalmente, perdemos um pouquinho do tempo que a gente tinha programado, cronometrado, mas não perdemos, ganhamos. E a gente veio de lá, conversando, eu e Tony, e a gente falando a respeito disso, né? Então, assim, nós estamos juntos, né? Não só para apontar, para dizer, para repreender. Achei maravilhoso o que Gabi falou pela manhã com relação ao pai, né? Entre todas as declarações que a gente ouviu, mas é bem interessante, né? Meu pai nunca deixou de ensinar. Ele disse que ia comigo até aqui e daqui até lá eu iria só, mas ele continuaria me amando, né? Filha, se tu desobedecer, eu vou te dizer o que é errado, mas se tu insistir, tu vai só, eu te amo, mas tu vai só e o teu pai não vai contigo. Então, assim, irmãos, foi com tudo que a gente ouviu, eu quero agradecer a Deus por esse dia especial. Especial que eu falo na vida de cada um de nós, especial na vida da nossa igreja. Estamos dando um início, novamente, eu quero dizer, de convívio com um grupo, com os irmãos, não grupo, com os irmãos, quero corrigir, em situações diferentes, né? Mas cada vez mais unidos, buscar realmente, nós devemos buscar, devemos zelar, né? Um pelo outro e investir em tempo para ouvir um ao outro. Tem sido maravilhoso esses dias que a gente tem se envolvido na montagem lá dos móveis, algumas coisas assim. Na verdade é porque os montadores são sem endereço, para ninguém poder depois pegar, que a gente não tem endereço. Mas eu quero dizer aos irmãos da igreja que tem sido muito bom e agradecer a todos que têm estado dispostos a servir, ajudar, contribuir com orações, contribuir financeiramente, contribuir com seu esforço físico. Irmão, isso é igreja. Quando a gente vê pessoal unido, buscando, lutando para crescer no conhecimento, no entendimento, né? E também no zelo entre irmãos. Somos falhos, né? Isso é como a gente ouviu uma mensagem como essa, e aí como eu falo. Aí nós temos agora que refletir, e estamos longe, né, dos requisitos que foram apresentados. Eu estou. Falta muito, mas eu peço ao meu Deus e que Ele me ajude e capacite a cada um de nós, né, para que a gente possa, cada dia mais, usar esses ensinamentos que a gente tem aprendido, pôr em prática em nossas vidas, e sermos não o pai ideal, mas o que agrade a Deus, né? Isso a gente tem que buscar. Agradeço os irmãos todos pela compreensão. Tinha que compartilhar isso com os irmãos, foi maravilhoso. A questão do nosso irmão José ali. E é como eu disse para ele, eu digo, irmão, eu não sou formado em teologia, nós vamos conversar aqui um pouco, mas aí tivemos uma boa conversa, como sempre, e assim, após a oração que ele fez, em oração de gratidão, pelo que Deus tinha transformado a vida dele. O tempo todo foi ele agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito. Isso me deixou
bem assim, de uma maneira, falando assim, eu digo aos irmãos, foi algo maravilhoso e desafiador também. Ser grato a Deus, ser grato por estarmos aqui, ser grato por podermos louvar o nome dEle, né? Ser gratos por termos o espaço livre e não desistir e não desanimar, né? Então, agradecer a Deus pelos nossos familiares também, né? Então foi algo meio, para mim, bem que mexeu comigo. Mas agradecemos o nosso Deus, em especial por ter hoje iluminado o nosso irmão Adalto aí com essa mensagem também muito desafiadoras para cada um de nós, pai, filhos, esposa, né? E agora eu convido os irmãos a nós estarmos louvando o nosso Deus com o hino do cantor cristão, o número 268, Como Estou.
amados irmãos, abrir as nossas Bíblias para 2 Coríntios 13. Vamos estar lendo a bênção pastoral. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, estaremos com o pastor Ademiro, onde vamos poder desfrutar aí juntamente com ele, todos os irmãos, dessa presença e também agora fugiu. Da bênção pastoral, da maneira dos modos dele, né, que ele faz, eu acho maravilhoso. Mas vamos todos fazer essa leitura em uma só voz. 2 Coríntios 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Podeis assentar, irmãos. Estamos assim despedidos, encerrado. Os irmãos com a oração silenciosa, e estamos despedidos nesta noite. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Esteja orando pelo retorno do nosso pastor.